Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou mostrar para vocês um teste de uma estratégia que inclusive eu já trouxe aqui no canal, mas da outra vez eu apliquei ela em cima do BOVA11 e hoje eu vou mostrar para vocês o resultado dessa mesma estratégia em cima do IVVB11, que é um ETF de bolsa americana. O vídeo de hoje foi uma sugestão de um inscrito no canal que sugeriu que eu trouxesse estratégias para o IVVB11. Na verdade, mais de uma pessoa sugeriram. E um deles sugeriu que eu fizesse o mesmo teste que eu apresentei lá com o BOVA11. Eu vou deixar o card aqui no vídeo para vocês verem os resultados no BOVA11. E hoje eu vou mostrar o resultado no IVVB11. Para quem não sabe, ambos são ETFs de índices, né? O ETF, ele é nada mais do que um fundo negociado em bolsa. Nesse caso, são fundos de ações negociados em bolsa. É uma forma muito mais fácil e simples de se negociar o fundo. E esses dois fundos, eles replicam algum índice. O BOVA11 replica o Ibovespa, o índice Ibovespa. Então, ele compra ali todos os papéis da carteira do Ibovespa na mesma proporção. E o índice IVVB11, ele replica o SP500, que é um dos principais índices de ações dos Estados Unidos, tá? Então, eu vou compartilhar para vocês. Bom, então primeiro eu vou mostrar aqui os pontos de entrada e saída. É uma estratégia simples, tá? Relativamente bem simples, como a maioria das estratégias que eu trago aqui, né? Essa estratégia, ela vai usar alguns indicadores, tá? Um dos indicadores é o Dontia de 20 períodos. Você pode substituir ele também pelo Highest de 20 períodos, que os dois vão fazer a mesma coisa. O que eles vão fazer? Eles vão marcar a máxima dos últimos 20 candles, tá? E a gente só vai usar a linha de cima. Como a gente não vai usar a linha de baixo, você pode substituir pelo Highest, tá? Que vai mostrar a mesma coisa. A máxima dos últimos 20 candles. Lembrando que você precisa deslocar um candle para acontecer o rompimento, né? Senão nunca vai haver o rompimento dessa linha, já que ele sempre está mostrando a máxima, né? Então ele nunca vai ter o rompimento se você não fizer o deslocamento. Então o que a gente está procurando aqui? A gente está procurando um candle que vai romper essa máxima. Então a gente tem essa linha azul aqui em cima, tá? Essa linha azul contínua mostra essa máxima dos últimos 20 períodos e podemos ver que esse candle aqui, ó, ele rompeu. Tá? Ele fechou e nós estamos procurando fechamentos, ok? Fechamentos acima dessa máxima. Então aqui aconteceu um rompimento, tá? Então, quando isso acontecer, e nesse caso eu estou usando o gráfico diário, essa estratégia para ser usada no gráfico diário, nós vamos fazer uma compra na abertura do candle seguinte. Então, nós podemos entrar aqui no leilão de abertura e comprar logo na abertura do dia, tá? Então, aqui nós fazemos uma compra, tá? Porém, não basta apenas ter esse rompimento. Esse rompimento, ele precisa ser filtrado, porque às vezes o ativo ele está numa tendência de baixa e ele rompe só para cair de novo, tá? Então aqui embaixo vocês podem reparar que tem essa linha contínua aqui, ó. Isso daqui é uma média móvel exponencial de 50 períodos, tá? Nós só vamos entrar em rompimentos que aconteceram acima dela. Se o rompimento tivesse acontecido aqui embaixo, a gente não entrava, tá? Então a gente espera romper e esse rompimento tem que acontecer acima da média móvel de 50 períodos. Uma vez que nós entramos, nós vamos ficar posicionados nesse ativo, que no caso aqui é o IVVB11, tá? Ficamos posicionados e só vamos sair quando o ativo começar a cair, tá? Então ele precisa cair e ele precisa romper essa linha tracejada aqui embaixo. Então aqui nós temos um outro indicador, tá? Aqui, para essa linha, você pode usar, você tem duas opções. Você pode usar o canal Dontia de 10 períodos, que ele vai marcar a mínima dos últimos 10 candles, tá? Ou você pode usar o indicador Lowest. Pega o indicador Lowest e configura ele em 10 períodos, tá? Tanto um quanto o outro vai mostrar a mínima dos últimos 10 candles. Lembrando, mais uma vez, que precisa ser deslocado um período, tá? Para acontecer o rompimento. Então, se essa linha aqui de baixo for rompida, nós encerramos a operação. É um seguidor de tendência clássico, tá? Se o ativo continuar subindo, 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 você vai ficar posicionado, não tem alvo, tá? Então, o objetivo é realmente seguir essa tendência enquanto ela existir, tá? Nesse caso que nós compramos aqui, foram vários dias de alta, ó, vários dias, saímos aqui, tá?
Foi um violino, porque ele saiu e entrou novamente aqui na frente, né? A gente pode ver que ele encerrou abaixo, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. O candle fechou abaixo da linha tracejada, que é a mínima dos últimos 10 candles. Saímos na abertura do dia seguinte, tá? Tanto a entrada quanto a saída a gente faz na abertura do dia seguinte. E logo em seguida o preço já recuperou e continuou subindo. Rompeu novamente, entramos novamente, tá? E vamos ficar posicionados, ó. Aqui tocou a mínima, mas não fechou abaixo, então a gente mantém a posição, ó, bem longa a operação, ó. Saiu aqui na frente, tá? Então saímos na abertura. Pode ver que se a gente tivesse saído no fechamento, teríamos saído num preço pior do que se tivéssemos saído na abertura, tá? Isso daqui é o operacional, tá? Um operacional bastante simples. Eu peguei a mesma configuração que eu tinha testado lá no Bova 11, eu não fiz nenhuma otimização de parâmetros, tá? Eu não estou dizendo, para quem já viu os outros vídeos, sabe que essa configuração básica aqui é a configuração do Turtle, né? Entra na máxima dos últimos 20 candles e sai na mínima dos últimos 10 candles. Então, assim, é a configuração básica, padrão. Eu só adicionei essa média móvel aqui para filtrar os períodos de bear market lá no Bova 11, né? E aqui ele está filtrando bem também. Mas você pode otimizar isso aqui, os pontos de entrada, os pontos de saída, o filtro, né? Ah, não quero usar exponencial, quero usar aritmética, não quero usar 50, quero usar 100. Gente, isso aqui é só uma ideia para vocês trabalharem em cima dela, tá? Dá para fazer muita coisa em cima disso aqui. Claro, sempre, né, observando ali todos os cuidados, né, para não ter viés, para não ter um overfitting. E se você não sabe quais são esses cuidados, eu tenho um curso para isso, que é o Estrategista Quant. O link está na descrição do vídeo, tá? Lá eu explico tudo, como fazer um backtest confiável. Enfim, o objetivo aqui é compartilhar a ideia, tá? A gente pode ver que teve um lucro aqui, teve outro lucro aqui, aqui teve um prejuízo, tá? Não tem estratégia que acerta todas as operações, aqui teve um lucro, prejuízo. Se a gente afastar o zoom, ó, a gente pode ver que nos períodos de alta, né, ele dá bastante lucro, até porque existe um viés aqui de direção, né? A gente está operando só comprado. Nos períodos de queda, igual aqui, ó, olha só, houve uma queda, a média móvel salvou de várias operações aqui nesse período de queda, mas aqui quando consolidou, a média móvel não filtrou tanto. Talvez se usasse uma média móvel mais lenta ou de um período maior, talvez filtrasse mais. Aí tem que fazer o backtest para ter certeza, né? Mas enfim, isso aqui é só um visual, né? Eu vou mostrar para vocês o resultado detalhado do backtest aqui, tá? Primeiro vamos dar uma olhadinha na curva. Pronto, essa aqui é a curva de capital, tá? Desde o início do ETF, que aconteceu lá em 2014, tá? Então, assim, é uma curva bem bonita. Essa consolidação mais recente, a gente pode ver que estagnou um pouco o capital nesse período, mas no longo prazo, ó, deu bastante resultado, tá? Isso aqui sem otimização, sem nada, viu, gente? Então, assim, acredito que dá para melhorar ainda mais, bem mais, inclusive, essa curva, tá? Mas a princípio, no teste preliminar, já mostrou um resultado aqui bem interessante, mostrando que vale a pena gastar um tempo aqui para trabalhar essa estratégia, tá? Então, não teve nenhum drawdown significativo, tá? Nenhum período aqui que desmerecesse a estratégia, um resultado bem legal. Foram 34 operações, é um número pequeno de operações, tá? 34, mas ele ainda está dentro ali da significância estatística, tá? Passou raspando ali, né? Como um aluno que passa com 60, né? Passou raspando ali. Então vamos ver o resultado, ó. Variação, tá? No lucro aqui ele trouxe 173% de lucro no período contra um drawdown de 7%. Lembrando que o InvestCharts ele só considera o drawdown no fechamento da operação, tá? Ele não considera o intradiário nem durante o período da operação, ele considera só no fechamento. Então teve um drawdown aí de 7%, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui que tem de interessante. Trade médio, tá? Isso aqui é o tempo que você fica posicionado no trade, em média, tá? Em média, 36 candles, tá? Como aqui são dias de pregão, ele só tem candle em dia de pregão, né? Então seriam dias úteis. 36 dias úteis vai dar aí quase 2 meses, tá? Considerando 20 dias úteis no mês, né? Então nós temos aí as operações, né, o trade médio, ele dura aproximadamente quase 2 meses. Então são operações longas, né? Alguns até considerarem isso aqui um position trade, né? Payoff de 2,81, né? Então, quando você ganha quase 3 vezes o que você perde na operação que dá prejuízo e a taxa de acerto de 41%. Isso aqui é típico de um seguidor de tendência, né? Taxa de acerto baixa com payoff alto, tá?
E tem mais alguns outros detalhes aqui. Então, assim, é uma estratégia que eu acho que vale a pena trabalhar, vale a pena gastar um tempo nela, tá? Investir, talvez melhorar alguma coisa, talvez fazer uma otimização aqui da estratégia, ou mesmo operar ela assim e compor aí o seu arsenal aí de estratégias. Um ponto importante é que muita gente questiona o seguinte: ah, Daniel, mas essa estratégia ela deu aí 173% de lucro. Se eu tivesse comprado aqui atrás e segurado até o final, eu teria um lucro maior, tá? É verdade, teria um lucro maior sim, mas o lucro ele não pode ser usado como critério de comparação. Tá? No mercado financeiro, a gente não usa o lucro sozinho, isolado assim, para comparar estratégias, para comparar gestores, fundos, para comparar nada, tá? Porque a gente está analisando só o retorno, né? Só aquilo que a gente quer. A gente tem que comparar também o risco que foi tomado, né? E olha só, o drawdown dessa estratégia foi de 7%, enquanto que o IVVB11 no período, pegar essa queda aqui, ó, pegar aqui o percentual, vamos medir, ó, do topo aqui até o fundo, teve uma queda de 32%, tá? Então, assim, você teve menos lucro, mas teve um drawdown bem menor, né? Se ficasse posicionado, fizesse um buy and hold aqui, teria 32% de perda no capital. Enquanto que aqui no drawdown foi, fazendo trade, né, foi de 7%. Mesmo considerando intradiário, isso aqui não vai aumentar tanto, tá? Mesmo que a gente dobrasse isso, 14%. Né, seria menos da metade ainda do drawdown do buy and hold. Então, quando a gente comparar, a gente tem que comparar usando alguma métrica de retorno ajustado ao risco. Pegar um índice de Sharpe, um fator de recuperação, alguma coisa assim, tá? Para poder comparar. Porque aí você vai estar comparando o retorno e, ao mesmo tempo, o risco também. Ah, você teve um retorno menor, mas o risco também foi menor. Então, fica uma comparação mais justa. Outro ponto é que todos esses períodos em branco aqui, ó, que está branco no gráfico, são períodos onde não teve operação. Então, o capital ficou livre, tá? O capital, ele não estava investido no IVVB11. Nesses períodos, o que que você faz? Você pode pegar o capital e você tem basicamente duas opções, tá? Uma das opções é pegar esse capital e colocar em alguma taxa livre de risco, né? Que seria investir na Selic, no CDI, alguma coisa assim. Então, todo esse período, ó, se a gente pegar todo o período, veja só, dá, sei lá, no olho assim, uns 30% do período, 40% do período, não sei, algum percentual assim. Você teria pegado o CDI, 30% do CDI de todo esse período, se você tivesse colocado ali no CDI, tá? Na renda fixa. E a outra opção é você combinar isso com outras estratégias, porque aí quando esse capital fica livre, você pega esse capital e coloca em outra estratégia e você rentabiliza outra estratégia também, tá? Aí sim você poderia comparar, né? Um backtest de carteira, como que é o que eu normalmente faço, normalmente eu mostro aqui no canal, né? Aí você poderia comparar sim o backtest de carteira, onde o capital está sempre investido ali em vários ativos ou em várias estratégias, comparar com um buy and hold do IVVB11 ou qualquer outro ativo, tá? Então são dois pontos aí para pensar quando você estiver pensando aí na comparação com o buy and hold. Bom, espero que tenham gostado. Se tiverem mais sugestões aí de teste, estratégias, só deixar nos comentários e a gente analisa, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.